Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski e esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. Bom, no episódio de hoje a gente vai ter uma pessoa que foi meu professor há bastante tempo atrás, até a gente estava conversando agora há pouco em off, assim, que acho que é mais ou menos em 2012 que me deu aula. O nome dele é Gustavo Rodrigues. Ele foi meu professor de inglês e ele também agora ele é professor, continua sendo professor e também escreveu um livro. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei surpreso, né, e fiquei muito contente. Então, tá. Então, acho que a gente podia começar tu nos contando um pouco sobre como é que foi teu começo na faculdade, assim, por que tu escolheu o curso, como é que aconteceu esse início dessa trajetória dentro da universidade. Então, na verdade, assim, as pessoas, elas até ficam impressionadas, né, geralmente pensando que eu direto já fui para o curso de letras, né, português e inglês que eu fiz na URGS, mas não foi bem assim, dessa forma que aconteceu. Eu, ainda lá em 2006, quando eu entrei para a universidade, eu comecei estudando Química, né, Química licenciatura. Porque eu já tinha fé... Pode falar. Eu não sabia também, essa aí é novidade. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Não, então, né, eu já tinha, quando eu finalizei assim, o ensino médio, eu decidi fazer técnica em Química, porque os meus irmãos tinham feito técnica em Química, né, eles eram mais velhos, então foi aquela coisa, né, o primeiro foi, o segundo foi, então o terceiro vai para o mesmo caminho. E aí eu acabei, né, me jogando no técnico em Química, e aí logo depois eu pensei assim, não, eu vou fazer o técnico em Química, aí daqui a pouco eu começo o estágio, eu trabalho na área, mas depois eu vou escolher o curso que eu quiser, né? E na época eu já tinha mais ou menos assim, uma ideia de que eu queria fazer algo na comunicação, né? Que fosse algo assim relacionado à escrita, que fosse algo relacionado, né, à leitura, né? Eu tinha até pensado assim em jornalismo na época, enfim. Mas aí as coisas foram indo, foram acontecendo. Mas como que tu teve essa noção de que tu queria fazer alguma coisa relacionada à escrita, à comunicação? Porque, assim, desde sempre eu gostei muito de ler e escrever, não é? Eu sempre tive, assim, meu caderninho de anotações, não é? Onde eu colocava algumas histórias, não é? Sempre tive essa vontade de trabalhar com leitura unicamente. E só que as coisas da vida muitas vezes não acontecem da forma como a gente quer, no momento que a gente quer, né? Sim. E mas aí foi alguém chegou a te influenciar nisso, assim? Alguém chegou tipo, por exemplo, te dar um suporte de dizer, tipo, te dar um livro que te ajudou, te inspirou, alguma coisa assim? Na verdade, assim, não que tivesse sentido um livro específico, não é? Mas assim, meu pai, ele sempre me incentivou muito a ler, desde muito pequeno. Então isso acabou se tornando meio que um hábito, não é? Então ele sempre trazia um livro, sempre trazia um gibi, quando eu era muito pequeno, para que eu ficasse lendo em casa, né? E aí eu fui crescendo com isso, fui crescendo cada vez mais e se tornou realmente um hábito na minha vida, né? Meio que uma tradição. Eu sempre, né, compro um livro quando eu vou para a rua, né? Sempre passo em alguma livraria, né? E aí acabou realmente se tornando uma coisa comum na minha vida, né? Só que não foi bem assim quando eu acabei indo para a universidade, né? Então, quando eu entrei primeiramente, como eu tinha falado antes, eu comecei fazendo Química. Depois de um tempo, né, comecei a fazer cursinho de inglês, e aí eu decidi que eu ia viajar para a África do Sul. Assim, não, eu vou viajar para a África do Sul. E guardei uma grana por um ano, mais ou menos, né, e fui fazer o meu intercâmbio. Quando eu voltei de lá, eu já estava bastante apaixonado assim, pela língua inglesa, eu decidi, não, é isso que eu quero fazer para minha vida. E foi aí que eu desisti da faculdade de Química, larguei e fui para letras. Pois é, essa tua experiência na África do Sul, eu lembro que tu tinha comentado quando eu fiz o curso de inglês contigo, quando tu foi meu professor no curso de inglês, que eu achei isso, desde aquela época eu tinha achado muito legal isso, porque sempre quando se falava de alguma coisa de intercâmbio, para aprender um inglês ou alguma coisa assim, se falava nos Estados Unidos, no Canadá, não sei o quê, e tu foi para a África do Sul. Eu achei isso muito legal na época. E sempre tive muita curiosidade por saber como foi essa experiência. Então, para mim está sendo até bom, e o podcast está me proporcionando isso. Como é que foi isso lá? Por que tu escolheu ir para lá? Como é que foi esse processo? A maioria das pessoas, quando eu comento, né, sobre eu ter ido para a África do Sul antes, assim,
sempre penso assim, nossa, mas por que, né, África do Sul? Porque todo mundo geralmente escolhe assim, ou é Canadá, ou são os Estados Unidos, né? E eu decidi primeiro ir para a África do Sul, porque era o destino mais tranquilo, mais financeiramente falando, era o mais acessível, não é, para qualquer pessoa assim que quisesse na época fazer. Né? Então era realmente muito tranquilo de ir para a África do Sul, até o processo assim de simplesmente naquela época ainda fazem, né, na verdade, a vacina da febre amarela. A gente simplesmente faz a vacina da febre amarela, não é? Tá ali com tudo organizado para curso, estadia, e pronto, a gente consegue entrar facilmente lá, né? Em outros países já não é tão tranquilo assim. E o outro motivo é porque, quando eu estava procurando os países, eu realmente me interessei muito pela cultura deles, né? Eu realmente me interessei muito por tudo que eu ia ver lá, não é? De pessoas, cultura, música, não é? Comida típica. E aí isso acabou realmente me influenciando bastante em ir para a África do Sul, primeiramente, né? E como é que foi essa conexão com a cultura de lá? Como é que foi tu viver mais intensamente, assim? Foi muito bom, assim, até hoje, na verdade, foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, foi com 21 anos de idade, 21 anos de idade, mais ou menos, né, para estudar lá, e foi incrível, assim, conhecer, primeiro, assim, pelo fato de estar indo para o continente africano, né, e ter essa conexão, né, por conta da minha cor, enfim, por conta de toda essa cultura. Então, assim, foi uma volta, assim, foi meio que um retorno, assim, e conseguir sentir mais ou menos, não é, a vibração daquele lugar, daquele ambiente. Então, acho que foi uma experiência, para além, né, da questão do estudo, foi uma experiência também ancestral ali que eu tive. E como é que foi, então, esse processo tu comentou que o que fez tu ter essa decisão pela troca de curso? Foi a viagem, foi tua experiência lá? Como é que foi o processo aqui para trocar, por exemplo, da química para letras? Como é que tu fez um novo vestibular? Como é que aconteceu isso? Assim, eu cheguei aqui, quando eu já cheguei aqui, foi acho que em fevereiro, mais ou menos, eu fiz, eu estudava na época ainda na PUC, fazia química lá na PUC mesmo, não é? Então, como já estava muito em cima do laço para trocar de universidade, eu só fiz a transferência, não é, de curso dentro da PUC mesmo. Depois, mais para frente, é que realmente eu entrei para a URGS, né, para o curso de letras, né, e aí eu acabei aproveitando algumas das disciplinas da letras lá da PUC, né, mas quando eu voltei, foi assim, relativamente tranquilo, né, a questão da transição dentro da universidade mesmo, porque foi só fazer essa transferência, né, de documentação, enfim, né. A questão da transferência, assim, da transição pessoal é que foi um pouquinho mais difícil, foi um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente sempre pensa assim, tá, mas será que eu não vou perder meu tempo? Será que eu não vou, né, me atrasar muito na questão dos meus estudos? Então essa daí demorou um pouquinho para que a ficha caísse, assim, para que eu conseguisse realmente ter total coragem de fazer esse tipo de mudança. Até começa já a rolar aquela coisa de eu vou me formar muito velho, começa uma coisa assim que às vezes a gente às vezes não é nem tão nosso, uma pressão que também rola externa, assim, que acaba Exatamente. pesando bastante. E depois disso, como é que aconteceu, assim, a tua relação com o curso? Por exemplo, a tua relação com o curso de Química era uma, e agora com a Letras, quando tu mudou, tu começou a sentir essa identificação maior com o curso? Como é que foi isso? Sim, não, com certeza, assim, a sensação que eu tinha no curso de Química é que as coisas, pelo menos para mim, não eram muito engessadas, não é? Eu não conseguia, eu me sentia realmente muito trancado lá dentro, não é? E todas as coisas acabavam sendo muito truncadas, assim, elas não conseguiam se movimentar muito assim tranquilamente. Eu estudava, eu fazia as provas, fazia os trabalhos, mas aquilo ali não fluía assim de forma natural para mim. Agora, a partir do momento que eu fui para letras, a sensação que eu tinha é que realmente eu estava no lugar certo. Que embora eu tivesse assim algumas disciplinas, porque sempre tem, né, aquelas disciplinas que a gente não se identifica tanto, e aí até às vezes eu brinco com os meus alunos, né, dizendo para eles, gente, não acho que vocês vão ir para o curso que vocês querem, que vocês vão amar absolutamente tudo, né, que muitas vezes eles acreditam isso, né, e é exatamente isso que acontece, né, eu fui para letras e tinham disciplinas que eu não gostava tanto,
Mas a maior parte das disciplinas eu realmente me identificava muito, gostava bastante, né, e procurava me dedicar ao máximo que eu conseguia, né, tentando fazer esse paralelo entre o meu trabalho e também a universidade. E depois que tu entrou, tu começou a... Como é que tu começou o teu direcionamento ali dentro, para te direcionar, por exemplo, para o inglês? Como é que tu depois tu te tornou... Qual foi a tua primeira experiência como professor? Foi lá no curso de inglês? Como é que aconteceu isso? A minha primeira experiência foi aqui em Gravataí mesmo, né, onde eu moro, e foi, assim, deixa eu lembrar, assim, eu acho que foram alguns semestres logo depois que eu comecei a fazer o curso de letras, ainda na época da PUC, quando eu trabalhava, quando eu estudava lá, né, e foi assim, foi estranho, né, as minhas primeiras turmas foram muito estranhas, eu comecei em 2011, então... na verdade, por exemplo, a tua turma foi do meu segundo ano, então eu já tinha já uma certa experiência, pelo menos de um ano ali, né? Mas assim, foi complicado assim no início, porque tem toda a relação assim de teoria, não é? Prática, seres humanos que tem ali dentro, não é? E muitos desses seres humanos, assim, crianças, pré-adolescentes. Então foi uma coisa muito nova para mim nesse primeiro momento, não é? E que eu gostei bastante já desde o começo, mesmo muitas vezes tendo algumas complicações, tendo algumas dificuldades, não é? Eu fui tentando atravessar isso aos pouquinhos, né? Até hoje. Hoje, por exemplo, vai fazer agora 10 anos, mais ou menos, que eu trabalho, né, com adolescentes, pré-adolescentes, e hoje em dia, óbvio que eu me sinto muito mais à vontade na sala de aula do que quando eu comecei, né, em 2011. Sim, eu lembro que eu também tinha que quando eu estava na turma, eu lembro que eu sentia um pouco da diferença de idade que tinha entre eu e os outros colegas, porque eu sempre era o mais novo ali. Eu lembro também de uma situação de que eu acho que foi contigo, que tu pediu para fazer um texto sobre as férias, sobre vacation, só que eu fiz sobre vocação. Eu lembro disso muito nitidamente. E aí eu lembro que tu falou dentro da sala de aula, te comentou assim, pessoal, não era sobre... Teve gente que fez sobre isso. Aí eu peguei aquilo, não acredito que eu fiz isso, né? Mas eu lembro que ficou marcado, tu comentou aquilo, mas não ficou marcado de uma forma ruim, né? Foi uma forma também de entender aquilo ali, assim. Eu lembro dessa situação, enfim. Faz parte. A gente sempre faz algumas coisinhas erradas, né? Acontece, né? Sim, com certeza, com certeza. E nesses meus 10 anos, assim, coisas que, por exemplo, nossa, funcionou super bem com uma turma, na outra turma simplesmente não deu, não foi. E aí dá aquela decepçãozinha assim, tá, mas vamos mudar, né? Sempre é possível isso. Pois é, essa tua experiência como professor, assim, na dinâmica da aula, que modificações que tu tem que fazer, exatamente sobre isso que tu comentou, assim, que diferença de metodologia tu tem que ter para uma turma com pessoas mais novas e uma turma com pessoas mais velhas? Porque eu senti um baque grande quando eu fui num colégio uma vez, e eu passei um vídeo, e aquele vídeo, por exemplo, assim, era uma linha entre uma idade entre outra, e aí eu botei 2 vídeos, né? Botei um e depois botei outro. Um dos vídeos era com uma idade abaixo da que aqueles alunos eram, e eu lembro que eles ficaram muito incomodados com isso. E como a metodologia vai influenciar demais nisso, né? Então, como que tu, como professor, faz essa distinção? Como é que tu consegue lidar numa troca de períodos, ter uma turma que sei lá, tem 60 anos, 70 anos, e depois na outra tem uma turma com 8 anos. Então, como é que tu faz isso, assim? Então, eu primeiramente, assim, procuro conhecer as turmas que eu tenho, né? Procuro conhecer, assim, as idades deles, saber exatamente o que eles gostam, o que eles não gostam, não é? E claro que nem sempre a gente vai conseguir atingir a todos dentro de uma sala de aula, né? É muito difícil, é muito complicado. Mas, assim, eu sempre procuro realmente partir, não é, do aluno, saber quem ele é, saber que turma que eu tenho na minha frente, não é? Para que eu não traga, por exemplo, um material que não seja realmente adequado
para a idade deles, né? Ou que seja muito mais avançado, ou que seja, ou que eu esteja daqui a pouco subestimando, não é, a capacidade deles. Então eu procuro sempre analisar antes e verificar, não é? Ou fazendo pesquisa com os próprios alunos, ou mesmo fazendo pesquisa com os professores anteriores deles, não é? Para saber assim, olha, me diz a que nível que está essa turma. Tanto que, por exemplo, eu trabalho aqui em Gravataí, não é? E a cada nível, no caso, a cada ano, eu tenho pelo menos 4 turmas, não é? E aí essas 4 turmas de cada ano são completamente diferentes. Então, com algumas turmas, eu sei que eu posso falar inglês o tempo inteiro, que 90%, sei lá, 95% da turma vai compreender super bem, o outro restante vai estar se puxando no mesmo nível para poder compreender, então o conteúdo vai chegar neles também, não é? Enquanto que daqui a pouco, com uma outra turma, eu não tenho essa possibilidade, não é? Eu não consigo. Então eu vou tentar mesclar muito mais. Tem outras turmas que às vezes, nem mesclando eu consigo trabalhar unicamente a teoria. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer antes eles, não é? Porque mesmo eles estando, às vezes, na mesma idade, não é? Eles estão em níveis completamente diferentes de inglês, ou às vezes de maturidade mesmo também, e isso acaba modificando muito, não é? A forma como a gente vai ter esse approach, não é? Ter essa aproximação com eles. Perfeito. É uma das coisas que a gente, eu acho que acaba perdendo com as turmas que são maiores, né? Eu não sei se tu sente isso, então... Sim, bastante. Quando a gente tem uma turma muito grande, a gente acaba não conseguindo ter todo esse conhecimento sobre os alunos, porque vão ter os alunos que eles são mais abertos, eles vão te falar as coisas, mas também vai ter alunos que vão ser fechados. Né? E aí, como é que tu vai conhecer esse aluno se ele não te fala, se tu não tem um... Sim, com certeza. Então, está complicado. Com certeza. Assim. Além da experiência de lecionar, de dar aula nos cursos de inglês, tu trabalha também num colégio, não trabalha? Isso, trabalho. Como é que tu entrou? Esse é o teu primeiro colégio? Como é que foi isso? Então, até 2015, até o final de 2015, eu trabalhei unicamente com cursinhos de inglês, não é? Depois de 2016 em diante, porque daí foi o período em que eu me formei, não é, na universidade, eu comecei a trabalhar em escolas de nível básico, não é? E aí eu comecei a trabalhar com 6º ano, 7º ano, 8º, 9º, ensino médio, não é? E de lá para cá, de 2016 até hoje, eu acho que no total já foram mais ou menos umas 6 escolas, assim, que eu trabalhei, porque geralmente eu trabalho em duplas, assim, eu trabalho, em cada ano eu trabalho em 2 escolas e assim vai, não é? E aí, de acordo com as situações, eu vou modificando, porque às vezes, como eu também trabalho no município aqui de Gravataí, não é? Eu trabalho numa escola pública e numa escola privada. Às vezes eu preciso fazer algumas mudanças de escola pública, não é? Dependendo dos horários que eu tenho. E daí, ainda bem que eu tenho essa possibilidade aqui em Gravataí de fazer essas transferências, não é? Então eu trabalho também em algumas escolas públicas aqui de Gravataí, que eu já fiz essa transferência, não é? E no momento já faz mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho numa escola privada aqui. Como é que é eu não entendi direito a dinâmica que tu comentou, por exemplo, de trocar. Tu consegue avisar para o município que a disponibilidade que tu vai ter é tal e tu consegue trocar teus horários? Isso, exatamente, isso. Isso acontece no final do ano, né? A cada final de ano eles fazem o que eles chamam de remanejo, não é? E aí a gente vai no sistema, né, no computador, e a gente coloca ali a escola, por exemplo, e o turno que a gente gostaria de trabalhar. Claro que nem sempre a gente consegue naquela escola ali, específica, né? E aí o sistema, ele faz meio que um sorteio, e aí vai dar escola tal e aquele turno específico que tu colocou ali. Né? Então, por exemplo, eu preciso, neste ano eu preciso trabalhar no turno da manhã, né? Mas eu gostaria de trabalhar nessa escola, ok? Mas aí muitas vezes eu não consigo naquela escola específica. O sistema te coloca numa outra escola, mas no turno da manhã, como realmente tu tinha escolhido. Né? E assim vai. Então todo ano tem essa possibilidade. E tu enxerga isso como uma característica boa ou como uma característica ruim? Porque, tipo, tu pode perder um pouco do contato com o aluno. Sim. Mas ao mesmo tempo tu consegue ter o horário. Como é que fica isso? Então, eu acredito assim, que tem as vantagens e as desvantagens. Né? No caso, a vantagem é
primeiro ter essa possibilidade realmente de troca, não é? Porque nem sempre a gente vai conseguir manter, por exemplo, os mesmos horários que a gente tem nos próximos anos. Então, o município ele nos possibilita, não é, esse tipo de troca, não é, exatamente por conta dessa mobilidade, não é, para realmente fazer esse movimento entre os professores. Né? Também tem a questão de eu conhecer outras escolas aqui do município, né? Eu acho que isso é muito interessante por uma questão bastante profissional, não é? Mas também tem a desvantagem de, por exemplo, a gente perder o contato com os alunos e perder também uma certa referência, não é? Porque a partir do momento que a gente vai para uma outra escola, a gente começa uma nova história, né? E essa nova história começa desde o zero. Se a gente está numa escola já de mais ou menos assim, eu estou aqui há 2 anos, 3 anos, ok, eu tenho a possibilidade de conhecer as famílias, conhecer os professores, conhecer todos os alunos, não é? E como as escolas do município que elas são pequenas, a gente tem a possibilidade, às vezes, de conhecer até toda a comunidade, não é? Onde ela está localizada. E as pessoas te reconhecem como, lá é o professor fulano, aqui é o professor ciclano, não é? E isso é ótimo, isso é muito bom. Né? Então, essa é uma das desvantagens, por exemplo, de sair de uma das escolas daqui, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que tua rede de contatos dentro dessas mudanças também cresce demais, né? Eu acho que a quantidade de pessoas que tu conhece com essas trocas e também a tua troca de experiência é gigantesca. Eu acho que Sim, exatamente. Tem esse lado bom, né? Sim, não, com certeza. Esse lado aí é muito bom, é ótimo, porque as pessoas também te conhecem, elas começam a conhecer o teu trabalho, e isso acaba se tornando um reconhecimento, né? Quando a gente faz um trabalho assim que realmente é respeitado, né? Um trabalho que procura ser coerente sempre, não é? As pessoas acabam te transformando numa certa referência, isso é muito bom. Eu vou acabar fazendo uma pergunta meio clichê, mas como é que tu sente as diferenças entre o colégio particular e o colégio público que tu trabalha, assim, como é que tanto na postura, como o professor e também como os alunos sentem isso, assim? Que eu vejo essas diferenças, mas eu procuro sempre quebrar essas diferenças, não é? Que existem entre esses dois sistemas, não é? E esse é um dos grandes desafios que eu tenho enquanto professor, né? E que muitos outros professores também têm, não é? De fazer com que esses meus alunos possam se desenvolver da mesma forma, da mesma maneira e atingir objetivos de daqui a pouco ir para uma universidade, conseguir emprego, né? Conseguir ter realmente uma vida digna, né? Que eu acho que isso é importante para todo mundo. Bom, se tu puder, então, nos falar sobre como é que foi a criação do livro. Até desculpa o desconhecimento, se tu já tem outro livro publicado, tu pode nos falar como é que é a dinâmica disso, como é que aonde tu busca a inspiração, enfim. Eu comecei a escrever esse livro no início desse ano, não é? Logo depois que a pandemia começou a aparecer aqui, não é? Começou a realmente ter um certo consequências aqui no Brasil, não é? E na verdade antes eu já... Mas qual é o título do livro? Um Mundo Possível para Todos. Um Mundo Possível para Todos, né? E o que acontece, né? Antes eu já estava fazendo curso de preparação de formação de escritores, né? Pela Metamorfose, que é uma escola que tem em Porto Alegre, e eu estava realmente muito interessado já em publicar um livro, né? Como eu falei, né, antes, eu sempre li muito, eu sempre gostei de escrever, mas eu também sempre tive muita vergonha de mostrar, não é, os meus textos para as pessoas. Não é? Então, até pouco tempo eu também tinha o meu blog, onde eu escrevia algumas coisinhas aqui e ali, enfim. E dessa vez esse ano eu decidi que eu queria tornar, não é, isso um pouco mais sério, talvez profissionalizar um pouquinho mais. Não é? Foi aí que eu comecei a escrever meu livro. Não é? Então, quando surgiu a história da pandemia e que as escolas tiveram que fechar e a gente começou a ter que dar aula, né, remotamente, eu aproveitei isso, não é, para começar realmente a escrever. Então,
antes das aulas, antes da aula começar, que as minhas aulas começam mais ou menos ali pelas 7h30 da manhã, eu me acordava mais cedo, então me acordava mais ou menos umas 5 horas da manhã, e ia escrevendo até as 7h30. Aí, quando dava 7h30, eu fechava aquela aba ali do meu livro e começava a dar aula, né? E isso era meio que um ritual. Era um ritual, todos os dias eu ia fazendo isso. E aí, no final, mais ou menos de 2 meses, eu tinha finalizado já o livro, então eu pensei assim, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar numa editora, né? Foi aí que eu levei numa editora de Porto Alegre também, na Book, e aí eles começaram todo o trabalho de editorar ela, não é? De catalogação, de capa, não é? De correção ortográfica, enfim, de absolutamente tudo. E agora, no finalzinho de novembro, é que o livro realmente ficou pronto. Né? Para vocês verem que é um processo longo, né? Embora eu tenha feito o livro ali em 2 meses, não é? Ali todos os dias de manhã cedo, ele demorou um bom tempo até que, porque ele passou pela editora, depois ele voltou para mim para que eu pudesse fazer uma outra revisão, passou de novo para a editora, para eles fazerem a última revisão, não é? Até que eles começaram realmente o processo de distribuição, né, nas livrarias digitais, né, virtuais. Mas é interessante isso que tu comentou da vergonha por exemplo, de expor teus textos, mas eu tinha muito isso, e talvez o podcast seja uma saída para mim, que é em relação à escrita, à pontuação, à ortografia, que eu nunca tive muita intimidade, assim, nunca tive muita desenvoltura, não sabia pontuar direito, não tinha esse arsenal tão bem eu não tinha tanto isso, sabe? Então, eu sempre, às vezes, queria escrever, queria expor alguma coisa, queria colocar algum pensamento, mas eu tinha uma restrição de, às vezes, até começar por eu ter minha letra feia, e aí eu ia escrever, e aí eu achava que os outros já não iam ler aquilo porque a minha letra não seria legível. Então, eu também já não tinha uma relação muito boa com meu professor de português e espanhol no colégio, então isso também já ajudava. Então, todas essas coisas assim, e dentro da universidade eu comecei talvez também por ser uma forma digitada, uma forma online, eu comecei um pouco mais com essa dinâmica, assim. Então, eu comecei a escrever, eu comecei a trabalhar na revista da Bioquímica como ela é, a gente começou a fazer as publicações, começou a escrever, ter roteiro para vídeo, escrever. Então, isso para mim foi muito bom, assim, foi uma coisa que me ajudou bastante, e também a dinâmica, trazer os livros para minha rotina, sabe? Eu não tinha hábito nenhum de leitura também, isso também me ajudou. A minha tia começou a me indicar livro, aí, toma um livro aqui, eu comecei a ler, aí eu li aquele livro, aí eu li outro, aí comecei a despertar esse interesse pela leitura que eu nunca tive, que talvez pela forma como era no colégio, os livros não eram tão... nos colocavam, né, nos davam, por exemplo, lê esse outro. Eu não lia, não li e não tinha interesse. E aí, agora, tu entendendo o que é que tu gosta de ler, eu acho que fica melhor, assim, fica mais fácil. Sim, com certeza, com certeza. Muda, né, a visão que a gente tem. Totalmente. Mas eu achei legal isso que tu comentou, por exemplo, de quebrar essa questão de começar a expor, sabe? A gente, às vezes, tem muita coisa para falar, muita coisa que pode ser legal, e a gente não fala por vergonha, por Sim. E muita coisa que às vezes as pessoas querem também escutar, né? Que as pessoas precisam escutar, que as pessoas precisam ler, mas a gente guarda muito pra gente, né? Então, e aí agora eu comecei eu acho que não é por esse lado, eu preciso, né, escrever, mostrar para as pessoas precisam ler, não é? Muitas vezes, até agora eu tenho escrito algumas crônicas e muitas vezes eu publico no meu Facebook, não é elas? E aí as pessoas vêm e me falam assim, nossa, eu tô gostando muito da tua leitura, nossa, eu não sabia que era dessa forma, não sabia que tu pensava desse jeito, que interessante, né? Então acho que é importante a gente, de uma certa forma, também expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, né? Porque pode estar ajudando outras pessoas também, né?
E eu acho que além de estar ajudando as outras pessoas, também é uma forma da gente. Eu sinto um pouco disso, ao menos, de uma forma de tu também prolongar teu tempo de vida aqui, sabe? Tu Sim, prolonga aquilo como um legado, como uma coisa que tu tá fazendo, tá expondo, e começa também a justificar, porque, tipo, tu não acordava antes das 7h30 se não fosse uma coisa que para ti fosse fazer sentido, se não fosse uma coisa que exatamente. para ti desse significado, sabe? Tipo, E é terapêutico. e tu tem que te doar de uma forma grande para certas coisas que se tu não fizer aquilo não vai acontecer, sabe? Eu vi isso Com muito em certeza. relação, por exemplo, ao vestibular, que a gente se não bota, por exemplo, assim, pô, eu enxerguei, não, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso, e se eu não passo, eu preciso fazer tal coisa para poder passar. Então eu comecei a botar outro tipo de energia em cima daquilo para poder passar. Então, acho que Claro. esse teu exemplo assim do livro é muito isso, sabe? Pelo menos como eu enxergo, tu queria expor, então o tempo que tu tinha era antes das 7h30. Então, tu acordava antes de começar teu trabalho para poder escrever, para realizar uma coisa que tu queria. Então, eu achei muito legal isso. E como é que o que que é o livro, o que que ele fala, como é que e por que como tu começou a escrever esse ano, assim, qual, foi uma inspiração, é complicado dizer isso, mas foi uma inspiração essa questão da pandemia? Então, eu acho que a questão da pandemia ela foi primordial, né, para que eu começasse a escrever e para que ela, de uma certa forma, também trouxesse alguns subsídios para mim, né, algumas informações que vão estar também ali no livro, né, que estão no livro escritas, né, claro, assim, o livro assim, é o meu primeiro livro, né, e eu queria realmente escrever alguma coisa que tivesse um significado muito grande para mim, né, e que talvez tivesse uma certa aproximação com a minha história. Então, assim, vai ser a história, né, do Felipe. Ele é um menino, um adolescente ali de 14, 15 anos de idade, mais ou menos. Ele mora na periferia de Porto Alegre. E isso é uma coisa muito bacana, porque a maior parte dos livros que a gente lê, os personagens ou são internacionais, não é? Ou são, né, de fora, porque a gente acaba pegando muita referência, não é, de outros países, ou são personagens que vivem, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, enfim, né? E aí eu quis realmente fazer ali um Porto Alegrense, né? E ele é um menino que estuda, não é, numa escola pública. E ele é um garoto extremamente tímido. Não é? Ele é um guri assim, muito tímido que só tem um amigo dentro dessa escola. E conforme o tempo vai passando e acontece essa pandemia, o Felipe ele tem que começar a encontrar outros caminhos para poder sobreviver dentro dessa pandemia, não é? Para poder realmente viver e conseguir se compreender enquanto adolescente, enquanto ser humano, enquanto menino negro também, né, que mora na periferia e que tem grandes dificuldades, não é? Enfim. E eu quis fazer alguma coisa que realmente fosse bastante significativa, que as pessoas pudessem ler, né, e que as pessoas pudessem identificar o Felipe e muitos outros meninos negros também da periferia, né, e que conseguissem entender um pouquinho mais como que é a vida dessas pessoas. Né? Então, o texto fala mais ou menos sobre isso. É claro que outras coisas também acontecem, não é, durante a história. Eu não vou dar spoilers aqui, Não, né? não, Então, se vocês sem quiserem, spoilers. inclusive, vocês podem adquirir o livro na Amazon, não é? Já está disponível lá. Mas ele fala exatamente sobre isso, assim, sobre essas questões e o que me pegou também muito para escrever uma história, né, sobre o Felipe, né, exatamente sobre esse aspecto, foi o fato de eu perceber que durante esse período da pandemia, embora as pessoas falassem assim, nós estamos no mesmo barco, né, tudo o que está acontecendo com todo mundo. Eu comecei a perceber que não era exatamente com todo mundo que as coisas estavam acontecendo. Né? Eu via que existe ainda, né, uma grande diferença entre as pessoas que estavam passando pela pandemia, mas tinham, né, plenas condições econômicas e sociais, assim, não é, para poder enfrentar essa pandemia, e as pessoas de periferia, as pessoas que são extremamente pobres. Né? E foi daí que surgiu a minha ânsia, né, a minha vontade de escrever um livro sobre isso.
né, tentando ficcionar, né, tentando trazer para o lado mais da ficção, mas, né, trazendo ali uma certa verdade. Foi infelizmente está acontecendo isso, mas foi um bom impulso para ti para poder expor essa história. E uma dúvida que ficou, mas não, por que Felipe? Tu tem algum motivo para esse nome ou não? Não, na verdade, assim, surgiu talvez, assim, eu quando eu era muito pequeno, né, os meus pais sempre comentaram que o meu nome seria Felipe. Então, talvez, né, inconscientemente, o primeiro nome que me veio à cabeça foi Felipe, que me pareceu realmente muito sonoro, não é? No momento, assim, vou colocar o nome dele de Felipe, pronto. Né? E aí depois, assim, de um tempinho que eu comecei a lembrar dessa história aí, que a minha mãe sempre me contava, meu pai também sempre me contava, que o meu nome seria Felipe, né? Se não fossem os meus irmãos que tinham decidido, não é, que seria Gustavo. A voz dos irmãos falou mais alto depois. Exatamente. Bom, perfeito. Só mais uma dúvida mesmo. Bom, então é para a gente nos encaminhar então para uma finalização. Se tu puder deixar uma indicação de série, filme, livro, obviamente o teu já fica de indicação, mas claro. Pode reforçar, pode falar de novo no título e onde está disponível, mas também se puder deixar outras indicações, a gente agradece. Certo. Então, vou deixar então de indicação, né, o meu primeiro livro publicado, né, O Mundo Possível para Todos. Ele está já disponível na Amazon, né, ele foi disponibilizado na sexta-feira passada agora, certo? E como filme, eu estava pensando aqui num filme que pudesse ser bastante interessante, né? Eu gosto muito de assistir, sempre gostei muito de assistir desde pequeno o filme Coach Carter. Não sei se tu já assistiu, mas ele fala sobre a história assim, de um professor, de um professor negro que vai trabalhar em uma escola da periferia dos Estados Unidos, com adolescentes que também são negros, de uma escola pública, e ele começa a ser o treinador de basquete deles. Só que ele tem vários problemas, com a equipe, vários problemas de disciplina, de comportamento. Então, é um filme muito interessante porque fala sobre essa questão de superação, E além da questão da superação do professor e dos alunos, também tem a questão social muito envolvida e também racial, que eu acho que são coisas que a gente precisa refletir bastante. Eu acho que seria uma boa pedida aí para as pessoas compreenderem um pouquinho mais sobre o trabalho do professor, sobre as relações entre professor e aluno e escola também. Perfeito. Eu não lembro se eu já assisti. Eu, mais ou menos pelo que tu comentou, até comecei a achar que assisti, mas pelo título acho que não. Mas de qualquer forma eu vou conferir depois. Certinho. Então, bom, te agradeço mais uma vez pela presença. Adorei a conversa. Foi bom até para conhecer um pouco mais do meu ex-professor de alguns anos atrás. Agradeço também ao pessoal da Nampeage pela edição aqui do podcast. Peço que vocês entrem nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, são todas a Bioquímica Como Ela É, e que acessem também nosso site, nossa revista online, que é a Bioquímica Como Ela É. Só digitar lá no Google que vai aparecer. Se tu quiser deixar também alguma rede social tua, pode deixar. Ok. Então, eu primeiramente agradeço o convite. Fiquei muito contente, e eu sempre fico muito contente de saber que os meus alunos, meus antigos alunos, estão seguindo aí caminhos diversos e bacanas, Eu sempre que posso acompanho nas redes sociais todos eles, e eu fico sempre muito contente de ver quando eles vão para caminhos assim muito interessantes, como o que tu está seguindo agora. Se vocês quiserem me seguir também, vocês podem me seguir nas redes sociais. No Instagram eu tô como Guto86, e no Twitter GusSR2. É isso. Então tá, obrigado e até uma próxima. Agradeço, tchau, tchau. O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.